havia um homem chamado Gabriel. Gabriel tinha um amigo que trabalhava junto na roça. Haviam boatos de que um milharal que ficava ali perto era assombrado. Por causa disso, quando o relógio marcava 5 horas da tarde, a peãozada já arrumava as coisas e iam embora, antes do sol se pôr. Gabriel era metido a valente e não acreditava em assombração. Certo dia ele estava trabalhando na empreitada, e o trabalho não tinha rendido muito, porque seu parceiro de trabalho não pôde ir trabalhar naquele dia. Gabriel então resolveu ficar até mais tarde, para adiantar o serviço. Quando o relógio bateu 5 horas, os demais trabalhadores foram embora. Gabriel ficou sozinho na roça. Algumas horas se passaram e escureceu, e ele então resolveu ir embora. Para voltar para casa, o caboclo precisava andar 4 quilômetros a pé, e teria que passar pela estrada do milharal que diziam ser assombrado. O rapaz estava tomado de coragem e não acreditava nas lendas sobre o milharal. Gabriel então arrumou suas coisas e começou a caminhar pela estrada escura. Ele iluminava o caminho com o seu farolete. Depois de andar cerca de 200 metros pela estrada, já era quase 8 da noite, o caboclo começou a ouvir passos atrás dele. Ele então olhou para trás, mas não viu ninguém. Continuou então andando e novamente ouviu os passos, mas agora parecia o barulho de várias pessoas andando. O rapaz novamente olhou para trás, mas não viu coisa alguma. Ele então olhou para frente e viu de relance um vulto entrando no meio do milharal. Nesse momento ele sentiu um frio na espinha. O vento começou a assoviar e a balançar as folhas dos pés de milho. Gabriel então apressou os passos. O vento parou de repente e tudo ficou em silêncio. O rapaz então respirou fundo e continuou a caminhar. Alguns minutos depois ele ouviu um barulho vindo do milharal. Ele escutou foices e facões cortando os milhos. O barulho foi se aproximando dele, e ele, que não era bobo, começou a correr. Nisso ele começou a escutar novamente passos atrás dele, e eram muitos passos que ele ouvia. Gabriel nem fez questão de olhar para trás, apenas continuou correndo. Ele estava correndo e de repente parou, pois viu um homem estranho em sua frente, porém um pouco distante. O sujeito estava parado na estrada, de pé, com roupa maltrapilha, cheio de hematomas pelo corpo, com um pano cobrindo o rosto e estava sem as mãos. Com coragem, Gabriel tentou falar com ele, mas o homem não respondeu nada e veio em sua direção. Nesse momento, surgiu do meio do milharal 4 homens com foices e facões. Eles usavam chapéus enormes que escondiam seus rostos. Eles estavam vindo na direção de Gabriel. O caboclo pensou em voltar para trás, mas começou a escutar um barulho horrível, como se fosse uma multidão de pés descalços vindo. Vozes também estavam sendo ouvidas, pedidos de ajuda e choro. Ele então entrou no milharal e correu o mais rápido que pôde, deixando suas coisas caírem pelo caminho. Enquanto corria, ele ouvia muitas vozes e via os pés de milho se mexendo como se tivesse muita gente no meio do milharal. Depois de correr muito, Gabriel encontrou uma cerca e a atravessou, depois correu mais um pouco, agora por um pasto. Ele chegou em um lugar e olhou para a plantação de milho. Ele viu crianças cheias de luz pedindo ajuda. Viu também mulheres e homens desfigurados e maltratados. Essas pessoas tinham uma certa luz ao seu redor, como se fossem almas. Essas almas estavam correndo, e aqueles homens com facões e foices, que ele tinha visto antes, estavam correndo atrás dessas almas. Esses perseguidores estavam envolvidos por uma sombra, como se fossem espíritos do mal. Antes que aquela perseguição terminasse, Gabriel saiu dali. Ele andou por mais um tempo e chegou na casa de um amigo. O caboclo contou para o amigo tudo o que lhe havia acontecido. Esse amigo disse que realmente esse milharal era assombrado, e em tempos antigos havia ali uma plantação de cana, onde muitos trabalhadores eram explorados, torturados e muitos foram mortos pelos patrões. Até mesmo as crianças, que eram filhos desses empregados, eram maltratadas. Quem fazia esse trabalho sujo eram os capatazes da fazenda.
Diz a lenda que por causa de tudo isso, esse local, que hoje se encontra o milharal, se tornou assombrado. Diz a lenda que quando um casal tem 7 filhos homens, há uma chance do mais moço se tornar lobisomem. Para evitar que isso aconteça, o primogênito tem que batizar o caçula. Caso essa criança não seja batizada, geralmente começa a se tornar lobisomem a partir dos 7 anos, e isso acontece nas noites de lua cheia, a partir da meia-noite. Uma família antiga de São Luís do Paraitinga, que morava nas proximidades do núcleo Santa Virgínia, tiveram muitos filhos. O 7º filho virou lobisomem, pois essa família não conhecia a tradição para evitar que isso acontecesse. Nem a criança e nem a família sabiam, porque quando uma pessoa se transforma em lobisomem, ela não se lembra do que acontece quando está transformada. Com o passar do tempo, essa criança se tornou adulta e se casou. Ele se casou com uma mulher formosa e foram morar na zona rural, próximo da casa de seus familiares. Alguns meses depois do casamento, tiveram um filho. O casal e o bebê iam frequentemente visitar os pais do rapaz. Na volta para casa, eles voltavam a pé, tarde da noite. Em uma noite de lua cheia, após o casal visitar os pais do homem, o próprio começou a passar mal e saiu correndo para o mato. A esposa ficou assustada e não entendia o que estava acontecendo. Ela ficou parada esperando o marido voltar. Após alguns minutos, ela começou a caminhar e de repente surgiu um lobisomem que tentou atacar a ela e o bebê. A mulher conseguiu subir em uma porteira junto com o filho, a fim de se proteger do lobisomem. A fera ainda assim conseguiu rasgar a manta que a mãe usava para esquentar a criança. A mulher gritava de desespero. Seus gritos fizeram com que o lobisomem fugisse e desaparecesse no meio da mata. No dia seguinte, o esposo apareceu em casa com a roupa toda rasgada. Sua mulher, indignada, falou o que aconteceu na noite anterior e perguntou a ele onde estava, por qual motivo havia corrido para o meio da mata e se não havia escutado seus gritos por socorro. O marido não acreditou na história do lobisomem e começou a rir. Nesse momento, a mulher viu entre os dentes do homem os fiapos da manta do seu filho. Depois disso, não sabemos o que aconteceu. Será que o lobisomem ainda está por lá? Seu Pedro era caminhoneiro, desses que conhecem cada curva de estrada de terra. Numa noite de lua cheia, voltava da feira com o caminhão carregado de milho. Quando, na estrada velha que corta o mato, viu uma moça de branco, de pé na beira da estrada. Ela estava de vestido longo, véu cobrindo o rosto. Parecia uma noiva. Ele parou o caminhão, baixou o vidro. "Tá tudo bem, moça?" Ela só apontou para frente, para dentro da mata. Contra o bom senso, seu Pedro desceu. E foi atrás dela. Mas a cada passo que ele dava, ela parecia mais distante. Até que no meio do caminho ele tropeçou numa raiz e caiu. Quando olhou para frente, seu Pedro não viu ninguém. No entanto, quando ele olhou para trás, seu caminhão estava ligado. E ele mesmo estava lá dentro, sentado no banco do motorista, com os olhos esbugalhados, sem piscar. No outro dia de manhã, encontraram seu Pedro desmaiado na beira da estrada. E o caminhão, misteriosamente trancado por dentro. E o mais estranho, no banco do carona havia um buquê de flores fresquinhas. Aterrorizante, não é mesmo? Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui.
Se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e compartilha. Nos ajude com o crescimento deste canal. Vamos procurar trazer os melhores causos da roça para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Amigos, agradeço muito por assistirem até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você conosco. Deixe nos comentários a sua opinião. Vou gostar muito de saber. Deixa o seu like se você gostou. Isso nos ajuda muito. Vamos procurar trazer sempre os melhores relatos para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.